conta com você. Eu, Eto, quero reforçar a não esquecer do seu boleto bancário. Rumo ao 100%. Você investe na Canção Nova e a Canção Nova investe em vidas. Programe-se. 6 da tarde. O Terço. Esta é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Rede Canção Nova. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo. ZYK 512 AM, 1020 kHz. ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Começa agora, com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde, programa Mais Saúde, começando aqui direto da Rádio América para todo o Brasil através da Rede Canção Nova. Quero já aproveitar e dar uma boa tarde, que vai lá desde Cachoeira Paulista, passando aqui por São Paulo, por Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, aqui pela nossa Rádio América em São Paulo, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes. Aí a gente vai lá para o Nordeste, dá uma boa tarde para Gravatá, no Pernambuco, Vitória da Conquista e Itabuna, na Bahia, para a Rádio Rural lá em Natal, Rio Grande do Norte. Aí a gente desce aqui para o sul novamente e vamos para Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. Dá um abraço lá para o pessoal da Rádio Canção Nova, Nossa Senhora da Luz, lá em Curitiba, e Rádio Canção Nova Esperança, em Nova Esperança, também no Paraná. No norte temos também a Rádio Canção Nova, Coração de Jesus, em Palmas, lá no Tocantins. Depois, aqui nessa região oeste, vamos para Cuiabá, Brasília e Campo Grande, dando o nosso super boa tarde para a Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova, FM de Brasília, Rádio Ativa AM de Campo Grande. E um abraço também para o pessoal da Rádio Bom Sucesso, que retransmite sempre os nossos programas. E o programa Mais Saúde de hoje eu tenho o privilégio de receber mais uma vez o professor doutor Henri Okigami, farmacêutico, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, e é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Science Solution, que trabalha com nanotecnologia e entende de um monte de coisa. Boa tarde, Henri. Boa tarde, Gisela. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Henri, quando eu tive outro dia participando do programa Direção Espiritual com o padre Fábio de Mello, teve uma pergunta assim que todo mundo queria saber sobre termogênicos. Eu falei, aí está uma pauta excelente para fazer com quem mais entende do assunto. E hoje eu gostaria que a gente falasse sobre isso. Henri, você podia, assim, colocar para os nossos ouvintes, primeiro explicar o que é, porque os que fazem atividade física, né, sabem bem do que se trata e o que é, mas tem muito leigo ouvindo falar o que é isso, né, e que pode se interessar também pelo assunto. Conversar um pouquinho, explicar do que se trata, por que as pessoas querem tanto alimentos termogênicos, e depois a gente vai, claro, que na área da alimentação. Bom, tentando ser mais claro, o nosso corpo, ele funciona à base de energia, como tudo nesse mundo, né? Um carro, né? Uma bicicleta, uma moto. Então, nosso corpo funciona à base de energia e nós geramos essa energia em nossas células. Só que existem alguns caminhos do nosso corpo que podem gerar energia sem gerar o que a gente chama de trabalho. Por exemplo, qual seria a diferença, né? Você pega teu carro, deixa em ponto morto e fica acelerando muito. Você está gerando energia, mas o carro não está se movimentando, né? O que acontece com aquela energia? Ela dissipa na forma de calor. Aí você pega o seu corpo, estimula também essa geração de energia sem estar gastando ela, ou sem estar movimentando, sem estar fazendo muita coisa. O que acontece? Essa energia se dissipa na forma de calor. Por isso que eles são chamados os produtos, às vezes, são chamados de termogênicos, porque eles geram um aumento de temperatura
resultado da queima de energia que você não usou para fazer um movimento ou para fazer o que a gente chama de trabalho. Porque né? toda vez que a gente se movimenta, é uma maneira de gerar energia. Sim, mas não só quando movimenta. Por exemplo, agora se tem alguém que está deitadinho numa cama, de olho fechado, ouvindo-nos, ele está queimando energia para manter as funções vitais dela. Uhum. E no nosso corpo, esse é o percentual que a gente mais gasta energia, é para manter as nossas funções vitais, né? Não só quando você está andando, correndo ou pulando, mas para você se manter vivo, você gasta energia. Uhum. Para respirar, dormindo, coração mesmo, bater. Isso, para qualquer coisa. A sua célula tem que estar viva, você tem que estar gastando energia. Uhum. Né? Então, o alimento termogênico é aquele que faz com que a gente parado aumente a produção desse calor, seria isso? Exatamente, uma produção de energia que não é usada, consequentemente isso gera um calor. Por isso que ele chama termogênico, ele gera o calor e aí você dissipa esse calor no ambiente. Ok. E para que esse pessoal de academia quer tanto achar não só alimentos, mas suplementos termogênicos? Certo. A termogênese, ela usa basicamente como energia a nossa gordurinha, né? Os triglicerídeos. Já começamos a gostar Começou aqui, a né? gostar, isso é verdade. E eles gostam muito disso para quê? Para controlar o peso, para diminuir o peso e para definir o corpo. Então, você quer ter aquela barriga de tanquinho, você tem que perder aquela gordura que está entre o músculo e a pele. E aquilo lá, se você fizer um tratamento, uma atividade física, você diminui. Então, você começa a ficar definido. É quando você contrai o bíceps. Aí o pessoal vê aquele músculo, aquelas fibras, as veias, né? Então, geralmente quem cultua o corpo, ele gosta dessa parte. Tem um pouco se mostrar também, né? Se Com mostrar certeza. bonito, se mostrar bem delineado. Por isso que o pessoal que frequenta a academia gosta muito de usar termogênicos. Uhum. E isso tem algum problema, digamos assim, para a saúde? Quer dizer, é bom ou não é? Olha, na verdade, tudo nessa vida tem problema para a saúde, né? É como eu falei para você está com o carro parado, acelerando muito, e se você fizer isso durante muito tempo, o motor vai aquecer e o motor pode chegar até fundir. Quando nós fazemos a mesma coisa no nosso corpo, nós estimulamos os nossos motorzinhos das células, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias vão gerar energia, mas se você fizer isso demais e não proteger a sua mitocôndria, você vai ter problemas, né, com a própria mitocôndria, e ela vai ter uma disfunção. O mitocôndria seria comparativamente o motorzinho da nossa célula. Sem contar, Gisela, que a maior parte dos termogênicos, eles são excitantes, né? Então, por exemplo, pega a cafeína, por exemplo, que tira o sono, aumenta a frequência cardíaca, né? Então isso pode dar efeitos adversos se consumido em grande quantidade e de forma irregular. Certo, quer dizer, a cafeína que é bem conhecida, que todo mundo que precisa se manter acordado acaba tomando muito café. Então, além de despertar, ela tem essa função termogênica? Tem sim, mas é perigoso falar isso, já pensou? Você fala, o pessoal vai se empaturrar de café para perder peso dormindo, né? Não vai conseguir dormir, porque se a gente fica acordada, né? Então, na verdade, a cafeína é um termogênico bastante eficaz, o chá verde também é um termogênico bastante eficaz, né? Atividade física e alguns alimentos são termogênicos. Vamos falar um pouquinho dos alimentos termogênicos, Henry? Vamos. Qual é o seu favorito? O meu favorito são os ácidos graxos de cadeia longa, os sulfas, os poliinsaturados, os ômega 3, que tem uma atividade termogênica bastante boa. Tem também os triglicerídeos de cadeia média, né? E, surpreendentemente, tem a famosa pimenta, né? A pimenta vermelha. A pimenta ela é altamente termogênica. Pois é, sabe que eu toquei nesse assunto de pimenta e ficou todo mundo, mas e o meu estômago, né? E aí, eu falando que justamente você tinha comentado que tinha estudos, né? Falando que pimenta estava, assim, favorecendo quem tinha dispepsia, né, Henry? Exatamente, tem estudos de pimenta, pimenta vermelha para melhorar a dispepsia, né? E aquela sensação que o pessoal sente de queimação no estômago não é o efeito da secreção de ácido, e sim o efeito da pimenta, né? Igual você tem aquele ardor na boca, nos lábios, né? Você tem também no estômago, e não é um efeito em si lesivo, né? Só se você ingerir em quantidades muito grandes. E por que a pimenta é tão boa, Henry? A pimenta tem moléculas antioxidantes, né? A pimenta ela libera uma substância no nosso cérebro que induz, né, os nossos adipócitos, que são as células gordurosas, a queimar a gordura. E essa substância é o que a gente chama de norepinefrina. Olha. Tá? É um nome feio, esquisito até,
Mas essa substância, é engraçado, Gisela, porque eu falo que eu vejo Deus dentro dessa história toda, né? Verdade. Então, quando você libera a norepinefrina no seu cérebro, essa norepinefrina prepara você para queimar energia, né? Mas ao mesmo tempo ele aumenta a frequência cardíaca, porque ele prepara você para uma reação. É como se você tivesse preparado para reagir contra alguma coisa. E essa norepinefrina, ao mesmo tempo que aumenta a frequência cardíaca, melhora a circulação sanguínea, faz uma contração dos vasos superficiais, né, que num corte diminui o sangramento. Ele também induz ou prepara o seu corpo para fazer energia para você usar para sobrevivência, por exemplo, né? É como se fosse um estresse? Você poderia dizer que é como se fosse um estresse ambiental de reação. Ou luta ou fuga, vamos chamar correr, assim. fugir, pular em cima, ter uma reação física. Então essa liberação desse produto que a pimenta faz nos prepara para ter uma reação física de fuga ou de defesa, né? Vamos falar que seria mais defesa. Defesa. Não, eu fico encantada. Você falou agora sobre ver Deus em todas as coisas. Quando a gente estuda e vê os mecanismos que Deus fez para que, por exemplo, você vai fugir, vamos supor. Você não vai ver onde você vai pisar, você vai se machucar. Então, o fato de você não ter uma vascularização assim superficial intensa vai fazer com que você sangre menos. Exato. Quer dizer, tudo isso é encantador quando a gente olha, né? Tem a questão da sensibilidade à dor, que também diminui, né? Você fica menos sensível à dor. Então, às vezes, quando você tá excitada, jogando, correndo, você se corta e depois você só nota que você se cortou quando você está na sua casa descansando. Depois do banho, né? Que você olha e começa a doer. Sofá, e olha lá, aí você vê o corte e começa a doer, né? É impressionante isso, né? Isso é o que Deus deixou pra gente, né? Ele deixou um esquema intrincado que é um quebra-cabeça. Olha, esse programa não vai dar, mas eu faço questão de convidar você para nós fazermos um programa que você deu uma aula. Gente, o Henry deu uma aula sobre Deus na bioquímica. É a coisa mais linda que você fez até hoje, Henry. Assim, de todas as suas aulas eu amo de paixão e todos nós que te seguimos adoramos, essa foi a aula mais encantadora. E a gente vai um dia fazer um programa onde você vai falar assim com mais liberdade até sobre esse detalhe de como você vê Deus na bioquímica, porque é encantador. É uma visão que eu divido com vários pesquisadores, né? Mas assim, eu acredito que quanto mais a gente estuda a bioquímica e vê como o nosso corpo funciona, mais aumenta a fé que a gente tem em Deus, né? Mais aumenta a crença, porque a fé na verdade não aumenta, a fé ela existe e não se mede fé. Ela existe e pronto, acabou. Mas a crença em Deus, a certeza, sempre aumenta cada vez que a gente estuda isso aí. E você fica encantado, né? Porque você não para de fazer os circuitos e lê artigos e mais artigos e vai linkando tudo. Você fala, tá vendo? Aí, olha, só não vê não quer. Isso é verdade, mas eu fico muito abismado. Eu tenho até uma frase que eu sempre falo, né? Que Einstein falava que Deus não jogava com dados, né? E realmente Deus não joga com dados. Eu gosto de falar que Deus brinca de quebra-cabeça. Porque para montar o que nós somos ou o que o mundo tem que gostar de quebra-cabeça complexo, né? É uma peça se encaixando no outra com extrema perfeição. E você sabe que outro dia eu até comentei numa palestra que eu fiz que o que é milagre? Eu digo milagre é cada respiração nossa, Henry, porque é tudo para dar errado e dar tudo certo, né? Não, o pior é que, na verdade, a inteligência que existe por trás do que nós somos é uma inteligência que só pode ser chamada, o único adjetivo que eu vejo é divina. Não tem outra explicação. Não, e tudo se interagindo, por isso que a gente fala, né? Então, uma pimenta, porque Deus colocou os alimentos na natureza para nós, né? Sim. Então, para a gente comer e ter o benefício deles. Então, por exemplo, no caso da pimenta, a gente estava falando, quer dizer, a pimenta produz uma substância no nosso organismo que faz o cérebro entender que tem que queimar a gordura que está dentro da nossa célula de gordura. Exatamente, né? E por incrível que pareça, né? O ômega 3, né, e os triglicéridos de cadeia média, eles aumentam esse efeito, né? O óleo de peixe aumenta esse efeito. Esse efeito também? Exatamente. E a cafeína, ela aumenta mais ainda esse efeito. Então há um sinergismo, né? Quer dizer, você com um pouquinho de cada um, tudo junto, potencializa. Potencializa, mas potencializa também os efeitos adversos, né? Por exemplo, se eu misturo cafeína com uma pimenta vermelha,
o aumento da minha pressão arterial e a frequência cardíaca vai aumentar mais ainda. Conclusão, quem tem hipertensão jamais vai poder fazer uso disso. Exatamente, ou quem tem alguma doença cardíaca subjacente, já teve infarto do miocárdio, tudo isso tem que ser usado com muito critério, com supervisão médica bem feita, né? E o que eu vejo, né? Eu fico estarrecido porque eu vejo o pessoal usando sem controle nenhum. Né? E uma coisa que engana bastante, viu, Gisela, quando o pessoal usa essas plantas ou esses produtos que dão esse estímulo no cérebro, eles ficam, tipo assim, acesos, né? Ficam mais excitados. Ligadão. Aí ele fica ligado, então ele tem vontade de fazer uma atividade física, só que ele esquece que aquilo é um efeito só no cérebro. Então ele tem aquele efeito no cérebro dele que está mandando, estimulando, ou dando uma falsa sensação de energia, e o que acontece? Ele começa a fazer mais e mais e mais, achando que é um super-homem, e acaba se machucando, né? Isso é muito comum, lesões por conta de uso de termogênicos. Mas, assim, mortes também podem ocorrer por conta de uso de termogênicos. Então o pessoal tem que tomar cuidado. Quer dizer, não é brincadeira, né? O corpo humano tem suas limitações e a gente tem que saber respeitar, né? Sempre. E sempre com supervisão de médicos e nutricionistas que tenham conhecimento, que se preocupem em estudar e ajudar as pessoas. Com certeza. Henri, aonde você vê o benefício de um termogênico? Não, o termogênico ele tem vários benefícios interessantes, né? Primeiro, porque o termogênico ele funciona mais na gordura visceral. Opa. É na gordura, aquela gordurinha que você sabe que é aquela gordurinha ruim que a gente tem, né? Aquela gordurinha que fica na sua víscera e pode diminuir o seu risco de doença cardíaca. É aquela dentro da barriga, não é aquela que a gente pega aqui, sabe? Assim, então, falar, olha, minha gordurinha na cintura. Não, é que tá dentro da barriga. É fácil você ver, né? Você pega, por exemplo, e vai do lado do teu marido e dá uma apertada na barriga dele. Aquela gordura que você fala que é dura. Na verdade, não é a gordura dura. A gordura está por trás do músculo. Exato. Né? E é a gordura visceral. E essa gordura é risco para doença cardíaca. Uhum. E o termogênico dá um efeito melhor nessa gordura. Então, usado com critério, ele vai ajudar a diminuir risco de doença cardíaca, desde que seja usado com critério. Então, acelera a perda de peso também, né? E às vezes você pode usar quando se sente cansado, você precisa dar uma esticada no seu dia, mas não todo dia o tempo inteiro. Tá certo. Por isso que diz que o chá verde, né, Henrique, tem esse benefício de melhorar justamente essa gordura abdominal em função desse potencial termogênico dele. O chá verde é conhecido por ser termogênico por dois motivos, né? Primeiro, porque ele tem cafeína, né? Tanto é que a gente não recomenda que você use chá verde à noite, pessoas que são sensíveis à cafeína podem não dormir. Mas ele também tem umas moléculas, né, que a gente vamos chamar aqui de catequinas, que estimulam a termogênese também. Então ele tem efeito em 2 níveis, né, do nosso corpo. E também nunca ficar usando o tempo todo o mesmo, né? Na verdade não é indicado, né? Não é indicado por conta dos seus efeitos adversos. Todo o termogênico tem seu efeito adverso. Se alguém falar que não tem, é mentira, porque tem sim, né? Até água, se você toma em excesso, dá problemas de saúde. Então, a gente tem que controlar tudo, né? Deus nos fez assim, mas o ser humano é estranho, né? Deus nos faz perfeito e nós alteramos tudo e nos tornamos imperfeitos do ponto de vista bioquímico, né? Verdade. E nós mudamos a dieta, mudamos as alimentares, né? Então, tem um monte de porcaria no planeta. Nossa senhora, o que a gente tem mais é porcaria no nosso planeta, né? Eu nunca me esqueço um dia que você deu uma aula ótima, que você fala assim, o homem põe um monte de porcaria no planeta e depois ele quantifica quanta porcaria ele pode ingerir depois, né? Isso é verdade. Nós colocamos metais tóxicos, produtos orgânicos permanentes, são POPs, bisfenol, PCBs, dos plásticos. Nós colocamos no ambiente, depois temos que ficar controlando. Para você não ingerir de mais ou de menos, porque depois que a gente faz a porcaria, a gente descobre que lá faz mal. Ele tem que ficar controlando. Eu levo isso muito isso é engraçado quando é gordura trans, né? Inventamos a gordura trans, colocamos nos nossos alimentos e agora proibimos. Ou seja, nós não podemos, descobrimos que faz mal. Depois que morreu um monte de gente. Né? Exato. Bom, gente, por isso que eu gosto tanto de estar conversando aqui com o professor Henrique. Deixa eu ver aqui com o nosso querido Orlando, como é que tá? Estamos tranquilo? Podemos conversar? Então vamos lá, estamos tranquilos hoje. Hoje o tempo não está sendo um problema. Henrique, então já vimos que usar termogênico não é tão complicado, desde que bem controlado e para situações específicas. Agora, você diz que justamente o melhor termogênico é a atividade física, né?
atividade física é o melhor termogênico. E não tem mal, quer dizer, tudo com excesso faz mal, mas esse é um termogênico excelente, né? É o ótimo termogênico, né? O grande problema que eu vejo da termogênese na atividade física é que o pessoal acostumou a usar termogênico antes da atividade física, e a atividade física em si já é um termogênico, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera neurotransmissores que potencializam o efeito do seu próprio termogênico. E a frequência cardíaca sua aumenta, né? Mas você dá um produto que aumenta a frequência cardíaca, então isso é um risco maior ainda, né? É porque as pessoas tomam termogênico para fazer atividade física. Agora, o certo então seria a gente fazer atividade física e tomar um termogênico num outro momento para melhorar a performance assim do organismo, seria isso? Exatamente. Hoje os estudos científicos falam muito do que a gente chama de termogênese em repouso, que é aquela termogênese onde você não está tendo atividade física. Porque a própria atividade física em si aumenta a frequência cardíaca do indivíduo. Aí você dá um termogênico que aumenta a frequência cardíaca. Qual é o seu risco? O seu risco de ter um problema cardíaco é maior ainda. Então pode fazer de forma separada, né? É tipo assim, é como você fala, queimar gordura em repouso, né? Seria o ideal para se usar. O grande problema é que a gente às vezes não mensura isso, mas a termogênese em repouso ela acaba sendo mais eficaz e menos problemática do ponto de vista de efeito adverso. Uhum. E aí, quais seriam os termogênicos mais indicados? Vamos falar um pouquinho mais da parte de alimentação. O que você sugeriria, então, para o nosso ouvinte? Então, como que eu faço isso, Henry? Olha, a pimenta é uma boa opção. Quer dizer, incluiríamos um pouco de pimenta vermelha, né? Pimenta vermelha, red pepper, né? Uhum. Seria aquela dedo de moça, aquelas pimentas comuns, né, que você tem no dia a dia. A própria dedo de moça serviria para fazer isso aí. Pimenta de cheiro. A pimenta de cheiro, ela tem que ser levemente ardida, apesar de que tem algumas moléculas termogênicas em algumas plantas, frutas do gênero Capsicum, que não são pungentes, vamos dizer assim. Mas como nós não temos essa mensuração, é melhor você ir pelo ardor, né? O ardor? O ardor, que é o produto termogênico. Então, assim, a gente fala que pimenta no olho do outro é refresco, né? Mas o que arde mesmo, o que é termogênico é o ardor. Tá. Que são moléculas que nós chamamos de capsaicinoides, né? A maior representante é a capsaicina. Então, essas moléculas são termogênicas e você pensa assim, mas eu não gosto de pimenta, eu me dou mal, arde muito. Você se acostuma com esse ardor, né? Mas aí você tem o efeito termogênico da pimenta. O chá verde é um termogênico muito bom. Eu gosto muito do chá verde como termogênico. Só que você tem que consumir quantidades grandes. Então você tem que consumir no mínimo 4 copos desses grandes por dia de chá. É 1 litro, né? 1 litro, porque a gente sempre fala assim, né, Gisela? Eu sempre critico o pessoal falar. Mesmo quando eu dou aula para a área de saúde, eu falo assim, vocês tomam chá verde? O pessoal fala, eu tomo. Você toma quantos? Eu tomo uma xícara de manhã. Eu falo assim, uma xícara de manhã é placebo, né? Ou seja, não faz efeito, porque na China, no Japão, o pessoal toma chá verde, mas toma litros e litros, e por isso que eles têm o benefício, né? Então não é uma quantidade pequena. Eu sempre falo assim, ou você usa a quantidade certa, ou você não usa. Melhor não usar, né? Melhor não usar, né? Uhum. A cafeína hoje, você vai encontrar vários suplementos, e a própria Anvisa liberou a cafeína como suplemento até 400 miligramas, que eu acho uma dose alta, você pode trabalhar com 100, 200, né? Desde que você saiba usar em sinergia com esse produto. Então, por exemplo, você não vai fazer um café e misturar com chá verde, mas um suplemento à base de cafeína com chá verde, dá um efeito cinético, com ômega 3, que vai ajudar você a controlar risco cardíaco também, né? O ômega 3 é aquele tradicional. O ômega 3 é tradicional. Tá. Aquele tradicional não tem lá muita... não é nem mais o EPA, nem mais DHA, não, os dois, tradicional. Não tem esse estudo ainda, né? Uhum. O ômega 3 falta muito estudo ainda sobre o que faz o que no ômega 3, né? Cada vez a gente descobre uma coisa diferente, né, Henry? Pois outro dia eu estava lendo, né, o ômega 3 ele baixa lipídios, mas o DHA, que é o docosahexaenoico, aumenta o colesterol, LDL, né? Aí você fica naquela, então, o que eu faço, né? Pois é. É complicado. Relação custo-benefício, né? Precisa Exatamente. saber o que fazer. E, Henry, no caso de estar usando um ômega, o que seria? 1 grama, 2 gramas por dia? 1 grama por dia. É uma cápsula, até né? 1 grama por dia, até 2 gramas por dia, eu vejo como suficiente para a maior parte das indicações que o ômega 3 tem na saúde humana. Que, além de tudo, é bom para a prevenção cardiovascular. O que mais, Henry? Na verdade, você tem vários benefícios, né? Melhora de função cognitiva, você tem diminuição do risco cardíaco, diminuição de morte cardíaca súbita, inibição de fibrilação atrial,
Você tem em crianças uma melhora do desenvolvimento. Na minha opinião, toda grávida e toda mãe amamentando deveria usar um suplemento de ômega 3. E não precisa ser muito, né, Henry? Não, na mulher grávida e na mulher amamentando, a recomendação dos consensos internacionais é de 200 a 300 miligramas por dia. Nossa. Né? Que é uma quantidade pequena. E aí você já vê um benefício na criança, né? Olha que bênção. Isso você vê benefício na criança, assim, vários anos depois, né? Então, um estudo muito legal que eles fizeram dando 200 miligramas de DHA, que é do ômega 3 para mulheres grávidas amamentando, e eles notaram nas crianças delas, 5 anos depois, uma capacidade maior de manter a atenção numa sala de aula. Olha. Tipo assim, prestar mais atenção no que o professor está falando. Isso seria um rendimento escolar melhorado, né? Pois é. Isso comida, né? Quer dizer, hoje estamos falando de suplementação, mas se a gente olhar, por exemplo, uma sardinha mais presente na alimentação do dia a dia, faria também a sua parcela de diferença, claro, né? Claro, você teria que ter tudo, né? Inclusive no Brasil, uma empresa lançou um suco com ômega 3 já, né? Pois é. Tá andando isso aí, tá ficando muito bonito. Henry, vou recebê-los aqui no programa. É mesmo? É, o pessoal da Jandaia, né? Da Jandaia, né? Suco Jandaia, né? Isso. Então, vou recebê-los e justamente para falar desses benefícios sobre o ômega 3 no suco, que eu achei fantástico. Mas aí tá uma boa pauta para a gente então fazer no próximo programa Mais Saúde, que agora me fizeram aqui o sinal que nós já estamos entrando assim nos finalmente. Henry, queria agradecer mais uma vez a sua presença, que é uma delícia ter você aqui no Mais Saúde, viu? E fica à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Tá. Obrigado, Gisela, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês, especialmente da forma como a rádio é, né? E eu acredito muito, eu acredito em Deus, eu sou um indivíduo que crê em Deus, e a forma de repassar essa informação, quanto mais pessoas se beneficiarem, melhor. Então eu sempre vou estar à disposição, de acordo com a agenda, é claro, você sabe que minha agenda é muito problemática, e aqui falando com vocês. Um beijão para todo mundo. Obrigada, Henry. Obrigada para todos vocês. Um beijo imenso e que vocês possam fazer um bom uso dessas informações. E eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Mais Saúde.